Meus caros, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a Pequena Via, sobre a doutrina de Santa Teresinha. Estamos caminhando aí para a fase final desse programa tão lindo que nos ensinou tanta coisa. Santa Teresinha, que ela nos ajude a sermos santos, né, meus irmãos? Porque ela conseguiu a santidade de uma maneira genial, assim, né? Que só a luz da graça, obviamente, poderia infundir nela esse sentimento de misericórdia, de amor de Deus tão forte, né? Em contrapartida à nossa fraqueza. Isso é muito lindo, é um mistério, meus irmãos, que Santa Teresinha nos ajude. Fiquem aí no vídeo, vamos ver o vídeo até o final para a gente entender que consiste a Pequena Via. Meus caros, para isso eu convidar vocês todos a rezarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo, Santa Teresinha do Menino Jesus e a Rainha do Céu e dos Anjos, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, eu trouxe para vocês aqui alguns trechos do livro que explica a Pequena Via. E são trechos, né, do manuscrito de Santa Teresinha, do manuscrito C, e que fala muito da doutrina. Então, eu vou trazer para vocês e a gente vai comentando esses trechos que é tão rico. No que consiste, meus irmãos, a doutrina da infância espiritual? Santa Teresinha, ela olhava para os santos, para Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Joana d'Arc, e ela não via, na verdade, possibilidade dela ser um santo do patamar desses santos. Mas ela sempre almejou a santidade, ela sempre quis ser santa, só que ela não encontrava o caminho. O que acontece com a gente no mundo de hoje, meus irmãos? A gente vê a santidade, a gente olha para os santos, olha até para Santa Teresinha, para os santos, e a gente fala, não é possível ser santo. E logo a gente desanima, nosso orgulho nos faz com que desanimemos, que não busquemos a Deus de maneira, assim, dobrada, né? Diríamos que quando a gente se sente fraco, aí que a gente tem que buscar o Senhor muito mais, para que Ele nos encha da sua graça e da sua fortaleza. Mas Santa Teresinha, nessa busca pela santidade, ela entendeu que ela era muito fraca, que seria impossível ela ser santa. E aí, eis o segredo dela. Ela conseguiu olhar para Jesus como seu Salvador e, principalmente, como um Deus misericordioso que é. E ela disse, mas o bom Deus, Ele quis nos salvar. O bom Deus, Ele quer vir a nós através da Santa Eucaristia. Ele quer vir a nós, Ele se abaixa. Ele se fez homem, Ele é Deus, se fez homem. E como se não bastasse isso, meus irmãos, que já é uma coisa, assim, absurda, um Deus ser um homem, é como se a gente fosse uma formiga, uma baratinha, uma coisa assim, nessa proporção, ou até maior. Ele está na Santa Eucaristia. Ele ainda instituiu a Eucaristia e está conosco até o fim dos tempos. Santa Teresinha, olhando para esse quadro, ela disse, mas Deus é muito misericordioso. É como um pai que está em cima das escadas e seu filho, pequenininho, está lá em cima. O filho, quando vê o pai, meus irmãos, e mesmo meio desengonçado, ele não vai ver o perigo das escadas, ele vai querer descer para correr as escadas e abraçar seu pai. A mesma coisa é o Senhor. Quando Ele nos vê, Ele enlouquecidamente corre até nós, impede que demos passos e tropecemos, impede que caiamos em situações que, obviamente, levem a nossa alma para uma condenação. Ele nos mantém firmes junto dele. E basta o quê, meus irmãos? Basta
a nossa vontade. Basta querermos ser santos. E esse é o grande segredo de Santa Teresinha. E ela vai trazer esse segredo em palavras belíssimas, e eu quero compartilhar com vocês. Então, sejamos nós, meus irmãos, crianças no braço do Pai. Crianças não significa, meus irmãos, sermos bobos. Ser criança significa termos confiança no Pai. Nesse Pai que nos ama, que nos espera, que é capaz de nos esperar no sacrário o dia inteiro, que é capaz de nos esperar a cada semana na Santa Missa, nos esperar na confissão, para nos abençoar, para nos limpar, para nos trazer mais perto dele. Cada vez esse Pai que é tão misericordioso, que escuta as nossas orações. Então, meus irmãos, sejamos nós crianças nos braços do Pai, de confiança plena, seja feita a vontade de Deus. A vida está difícil, depois que a gente passou por uma pandemia, as coisas estão difíceis, o mundo está esquisito, mas devemos nós ter confiança no nosso Pai, essa confiança que Santa Teresinha nos ensina a ter. Eu vou trazer para vocês alguns trechos do livro, que eu acho importante a gente comentar, para vocês entenderem a doutrina de uma maneira mais descritiva, né? Ela fala o seguinte: uma alma é sempre um mistério. É o encontro de duas liberdades, a liberdade humana e a liberdade divina. E ele menciona um filósofo francês, Louis Lavelle: não podemos jamais penetrar no segredo de uma vida. Meus irmãos, a gente começa abrindo a Pequena Via falando sobre isso, eu acho muito interessante e eu acho importante, porque a nossa alma é singular. Nós nunca seremos uma Santa Teresinha, um Padre Pio, uma Santa Teresa, uma Joana d'Arc. Não, o nosso caminho espiritual, ele é único, meus irmãos. O nosso caminho de perfeição, até alcançarmos a perfeição, é único. Deus vai nos inspirando uma maneira de nos moldar, né, na santidade, segundo a nossa personalidade, segundo o nosso jeito de ser, etc. Então, nós nunca seremos santos como Santa Teresinha, como Santa Benedita da Cruz, como São João da Cruz. Eu serei santa como Elisângela. Vocês serão santos como os irmãos, porque assim, meus irmãos, singulares, como cada um de vocês, meus irmãos, Deus nos convida à santidade. Todos nós temos vocação para a santidade. Isso já falava Lumen Gentium, né? O Concílio Vaticano II. Nós caminhamos para o céu. Esse é o nosso destino. A gente vê hoje alguém morrendo em pleno vigor de saúde, de vida, aos 20 e poucos anos. A gente se assusta quando a gente não deveria. Nós nascemos para louvar e amar a Deus. E, meus irmãos, é a Ele que daremos glória no final da nossa vida. Muito bem, o nosso caminho, então, é particular, é singular. Você, meu irmão, eu, Elisângela, e todos nós aqui, faremos um caminho singular. Isso nos exime de defeitos? Isso nos exime de pecados? Não. Às vezes a gente olha para alguma pessoa e a gente fala: nossa, essa pessoa é muito pecadora. É o nosso primeiro julgamento, né? Só que, meus irmãos, primeiro que esse julgamento é indevido, porque Deus é o juiz, só Ele tem direito de julgar. Segundo, o caminho que ela está indo para a santidade, só ela e Deus sabem. Terceiro, que eu acho que é uma das questões mais importantes, os santos pecam, né? A gente acha que os santos não têm falhas, que eles são irrepreensíveis, que eles são... Não, meus irmãos, para eles chegarem à santidade foi um caminho. Então, nós temos chance de sermos santos. Agora, precisamos combater os nossos defeitos, as nossas vaidades, o nosso orgulho, para caminharmos rumo à cruz do Senhor. Porque a santidade, meus irmãos, sem cruz não existe. A cruz é o caminho para a glória celeste, assim como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, esse tema é muito rico, daí ele continua: somente o olhar de Deus conhece e penetra a alma dos santos, pois Ele mesmo, como dizia Santa Teresa de Lisieux,
é o artífice que instrui e que forma a santidade. Isso está claro, né, meus irmãos? Ninguém vai ser santo com a outra pessoa, todo mundo vai ser santo sozinho. É o seu caminho com Deus. Teresa não nasceu santa. A consciência da pequena via, meus irmãos, é fruto de uma descoberta e reflexões progressivas de Santa Teresinha, de experiências interiores particulares, ricas, como vamos ver a seguir, mesmo na sua vida que é tão curta. Diz São João da Cruz que não existe mais regras, só o amor prevalece. Santa Teresinha, ela começou a ler muito São João da Cruz. E ela entendeu que o caminho da santidade era o amor. Esse amor misericordioso com o qual o Senhor nos olha e nos vê. Bom, a vontade de cada vez mais amar a Deus, que despontava em seu forte desejo de ser santa, intenso amor apostólico, dirigido para a salvação das almas e oração pelos padres e profundo reconhecimento de suas limitações. Ela dizia, eu era fraca e imperfeita. Meus irmãos, isso não é uma situação humilde de Santa Teresinha, onde ela diz, eu sou fraca e imperfeita. Ela de fato era fraca e imperfeita. Assim como nós somos fracos e imperfeitos. A diferença de Santa Teresinha é que ela foi pedindo ao bom Deus a santidade e descobrindo, e a luz da graça foi penetrando na sua consciência e fazendo com que a sua vontade queresse sempre mais a Deus. A diferença dela, meus irmãos, é que ela perseverou, é que ela quis ser santa e não desistiu no primeiro caminho, na primeira aprovação, na primeira dificuldade, como a maioria de nós fazemos. Para ser santo, a gente precisa ser insistente. Bom, e ela reconhecia suas fraquezas e limitações. Muitas vezes, quando a gente é corrigido por um irmão, a gente fala, eu não sou assim, eu não fiz aquilo, eu não sou isso, você que está equivocado, o errado é você. Né? A gente não aceita ser corrigido pelos irmãos. Né? O nosso orgulho não permite nem que muitas vezes a gente nos olhe e saiba quem nós somos. Né? As nossas limitações, as nossas fraquezas. Um caminho essencial para que a alma avance na santidade é conhecer quem é. Né? Santa Teresinha sabia quem ela era. Ela sabia que ela era fraca e ela sabia que ela também tinha pecados. Isso, a sua fragilidade, fez com que Deus se aproximasse cada vez mais dela. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque me basta a graça e mais nada. De fato, Santa Teresinha descobriu o caminho da santidade, a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Muito bem, aí ele fala o seguinte, meus irmãos, os difíceis anos de sua infância, as crises da juventude, os severos primeiros anos de formação da vida religiosa, com privações e duros espinhos, haviam lhe ensinado o que chamava a humildade do coração, o acolhimento sincero de sua pequenez. Sabe o que acontece, meus irmãos? Santa Teresinha, quando ela entrou no Carmelo, a Madre Superiora fazia com que ela beijasse o chão cada vez que ela falasse com a Madre. Então, se ela quisesse falar com a Madre pedia que ela beijasse o chão. É porque a Madre é ruim? Não, meus irmãos. Porque a Madre entendia que aquela menina, ela foi criada de uma maneira toda especial, numa família toda especial, que ela poderia ser mimada. E ela fazia isso de propósito, para introduzir ela à vida religiosa. Ela sofreu muito, ela se sentiu muito humilhada, mas ela perseverou, meus irmãos. E aí ela entendeu que ela é fraca. Ela entendeu que não se basta. Porque muitos de nós, a gente tem a tentação de achar que a gente é alguma coisa. Que a gente faz, que a gente deixa de fazer, que a gente tem dons, enfim, nós não temos nada. Deus nos dá tudo. Até a fé é um dom que Ele nos dá. E Ele pode tirar, meus irmãos. É dele, é uma discricionalidade dele. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa pedir para Deus, para que a gente tenha mais fé, para a gente acreditar mais nele, para que a nossa vontade seja mais dirigida a Ele, né?
Isso é um dom dele, não é uma propriedade nossa. A gente acha muitas vezes que é uma propriedade nossa. E quando a gente descobre que não é? Quando a gente passa por intensas provações. O Senhor Pai que é, assim como um pai que educa um filho, Ele nos permite certas provações para que a gente caminhe no caminho da perfeição, mas de maneira mais sólida. Não daquela maneira ilusória que nós temos da santidade, uma maneira mais concreta. E ele fez isso com Santa Teresinha. Ele moldou Santa Teresinha de uma tal maneira que ela entendeu: opa, eu sou fraca, sem Deus eu não sou nada. Você, meu irmão, muitas vezes que passa por situações difíceis na vida e que fala: meu Deus, por quê? Por quê? Você tem que perguntar para Deus para quê. Você precisa entender o seu caminho, o que Deus quer de você no caminho da perfeição. É difícil? É complicado? A gente, dói, mas Ele sabe o que faz, meus irmãos. Tenhamos fé, a fé dos apóstolos, a fé dos santos, a fé de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando ela lia nos evangelhos as parábolas nas quais Cristo utilizava a imagem de crianças, vinha-lhe à mente o profundo sentimento da misericórdia divina, que lhe incitava a lançar-se no caminho da confiança. A base para a pequena via consiste em três grandes práticas: a do amor, a da confiança em Deus e a do abandono. Isso é muito difícil. Amar a Deus, a gente pode até dizer: nossa, a gente ama a Deus, mas a gente não ama o suficiente. Por que a gente não ama o suficiente? Porque nas provações a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. A gente não quer ser contrariado, a gente não quer receber uma advertência de um irmão, de um superior, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente prefere sumir, a gente prefere se afastar de todo mundo, para que as pessoas não saibam da repreensão que nós sofremos. Meus irmãos, isso é muito sério, porque para caminhar na santidade, é necessário que nós tenhamos o abandono total, a confiança plena em Deus. Tudo que Ele permite é vontade dEle. Mesmo aquela situação que é muito ruim, meus irmãos, de tudo que é ruim, Deus tira um bem. Então, você que está passando privações nessa jornada de pandemia, nesse momento tão difícil que a gente vive, você que está passando provações de doenças na família, vocês que perderam parentes, meus irmãos, a gente tem que perguntar o para quê. Para quê? Para que Deus permitiu tudo isso? E tenho certeza absoluta que a luz da graça vai fazer com que vocês tenham essa resposta. Bom, Santa Teresinha fala o seguinte: o bom Deus me fez sentir, Deus me fez compreender, Jesus se apraz em mostrar-me, Ele me alimenta a cada instante com um alimento todo novo, Ele ensina sem barulho das palavras. O Senhor a conduziu, fazendo a si mesmo seu mestre, e a guardou como menina dos seus olhos, como uma águia, Ele abriu suas asas. Essa é a oração que está na liturgia do dia 1º de outubro. Exatamente o que Santa Teresinha fez, como ela descobriu a pequena via. E ainda, meus irmãos, ela fala: uma via simples de humildade no espírito da confiança e de abandono ao amor misericordioso de Jesus consiste a pequena via. Meus irmãos, o que a gente precisa analisar, né, nessa caminhada de Santa Teresinha? Primeiro, será que a gente ama a Deus o suficiente? Mas priora, como que a gente vai fazer? Meus irmãos, pede para Jesus trocar o coração com você. Fala para Ele: Senhor, eu não sou capaz de te amar como Tu mereces. Troca o coração comigo, que eu ame o Senhor um pouquinho do que o Senhor me ama. Então, esse é o primeiro desejo que Santa Teresinha dizia a Ele: a gente não é capaz de amar. Que Ele nos dê essa graça do amor, que Ele infunda, basta a nossa vontade, meus irmãos. Uma outra coisa que eu aprendi muito assim com Santa Teresinha é a questão do sentimento e da vontade.
O sentimento, muitas vezes, a gente não quer fazer uma coisa, a gente não quer rezar, a gente não quer fazer um ato de penitência, a gente não quer fazer um ato de desprendimento, mas não basta sentir aquilo, não vai transformar a nossa vida, meus irmãos. O que vai transformar a nossa vida é uma vontade impelida em fazer algo. Então, nosso sentimento, o Padre Inácio Larrañaga falava muito disso, ele nos engana. Ele nos mostra um caminho que não é um verdadeiro caminho, porque Deus é a verdade, é a razão, meus irmãos, é amor. Então, muitas vezes esse sentimento, um amor pleno, obviamente, um amor conseguido através da razão, né? Uma vontade de estar, é como um casamento, né? Quando a gente casa com o marido ou com a esposa, a gente não vai ter aquele mesmo sentimento do começo, do namoro, aquela mesma empolgação do noivado, mas a gente tem a vontade de amar aquela pessoa o resto da vida, o querer estar com a pessoa o resto da vida. O resto não é significativo, né? É óbvio que a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que trabalhar para manter aceso, enfim. Mesma coisa com Deus, meus irmãos. A gente tem que trabalhar para manter a chama acesa, a gente tem que pedir a Ele, né? É um casamento, basta a vontade. Então isso é o grande segredo também, basta a vontade. Muitas vezes o nosso sentimento engana, ai, não quero rezar, não vou rezar. Ai, olha, não, rezem mais. Se não quiser, vão contra o sentimento, né? Deem a vontade de amar a Deus, vazão, meus irmãos, na vida de vocês. Muito bem, uma outra propriedade é o abandono. O abandono é o mais difícil, talvez seja um grande segredo, né? A confiança e o abandono em Deus. Confiar em um Deus, meus irmãos, saber que Ele está no controle, que nós não estamos no controle, porque muitas almas, principalmente algumas personalidades, né? Uma alma colérica, uma alma melancólica, né? Ela quer estar no controle de tudo. Uma alma fleumática quer estar no controle de tudo. Mas aí vem Deus e fala, meus irmãos, quem tem o controle de tudo é o Senhor. O máximo que nós podemos fazer e o que Deus espera de nós é que nos esforcemos até o limite da nossa vontade para fazer aquilo que agrada a Deus. O resultado, meus irmãos, não depende de nós, depende do Senhor. E às vezes a gente acha que Ele tem que dar aquele resultado que a gente quer. Não, Ele vai dar o resultado que é melhor para você, porque Ele te ama imensamente. E Santa Teresinha descobriu isso. Então, quando a gente passa as provações, a gente não quer aquilo, a gente quer repelir aquilo, a gente tem trauma daquilo. Mas o Senhor permite para que a gente tire o bem. A gente precisa ter um olhar para a provação, para tirar daquela cruz o ensinamento, para caminhar no caminho da perfeição. Então, é essencial que confiemos em Deus. Ele sabe de tudo, meus irmãos. Se Ele permite, é porque tem algum motivo. Alguma lição a gente tem que tirar dessa história, né? Alguma correção a gente tem que fazer em nós mesmos. Então, percebam que Deus é infinito amor e Ele sabe o que é correto para todos nós. Confiança, o abandono, é largar-se como uma criancinha na mão de seu pai. Difícil, meus irmãos, eu sei que é difícil, mas é um exercício. Cada dia a gente se abandona um pouco, cada dia a gente avança no caminho do abandono, seja feita a vontade do Senhor, sabendo que Ele é Pai e Pai que nos ama. Esse é o grande segredo de Santa Teresinha. Ele é o Pai que nos ama e que faz tudo por nós. Saibamos corresponder a esse amor, que é o que Ele espera, e Ele faz o resto. Nos esforcemos no caminho da perfeição, na vontade de agradar a Deus. E o resto, meus irmãos, Deus fará por você. Ele desce até nós. Santa Teresinha descobriu esse marco. Então, e descobriu umas pequenas coisas, né? Então, ela fazia tudo o que ela fazia bem feito por amor a Deus. Muito difícil isso, né, meus irmãos? Mas a gente consegue ser santo no trabalho, a gente consegue ser santo na família, se a gente usar as virtudes
se a gente se empenhar na obtenção de virtudes, né, e aí a gente vai atingir aquela santidade que todos nós almejamos. Precisamos primeiro almejar a santidade, meus irmãos. Muitos de nós falam, eu não quero ser santo, eu não quero ser santo, basta eu estar em estado de graça para ir para o céu. Não, meus irmãos, quanto mais santo você for em vida, mais feliz você será na outra vida. Bom, e um outro segredo que ela descobriu, permanecer simples, escondido aos olhos da glória e praticar a virtude, que eu acabei de falar. Mas a priora não falou de estar escondidos aos olhos da glória, né? Muitas vezes a gente quer ser reconhecido, a gente quer que as pessoas reconheçam o trabalho, reconheçam como a gente é bom ou como a gente tem virtudes, etc. E, na verdade, meus irmãos, o caminho da santidade é o oposto a isso. A gente tem que ter a consciência de que basta o que Deus pensa de nós. Muitas vezes a gente ficava preocupado, né? Nossa, o que o fulano está pensando? O que Beltrano está julgando? O que ele vai achar de mim? Meus irmãos, pouco importa o que o Beltrano, o fulano acham de vocês. Importa o que Deus acha de você. O caminho da santidade é silencioso e ele não é glorioso, né? O mundo não vai gostar de você. Jesus fala nos evangelhos. O mundo vai te perseguir. Então, percebam que o reconhecimento a gente tem que buscar do Senhor. Ela fala, eu pensava ter nascido para a glória e procurando o meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de escrever. Fez-me compreender que minha glória não aparecia aos olhos dos mortais, que consistiria em tornar-me uma grande santa. Esse desejo poderia parecer temerário, considerando que eu era fraca e imperfeita, e enquanto ainda sou, após 7 anos passados em religião, ela já estava 7 anos no convento. Contudo, sinto sempre a mesma confiança audaciosa de tornar-me uma grande santa, pois não conto com os meus méritos, não tendo qualquer, mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. É Ele que, contentando-se com meus fracos esforços, me levará a si. E cobrindo-me com seus méritos infinitos, me fará santa. Olha que confiança, meus irmãos. Meu Deus, é de arrepiar. A gente precisa aprender um pouco com Santa Teresinha, né? Que você, meu irmão, que acha que o seu esforço vai te fazer santo, você está equivocado. O seu esforço vai te levar até onde Deus quiser. Quem te faz santo é o Senhor. É a graça. Você pode se esforçar para ser santo a vida inteira, se você não tiver um coração todo voltado no amor e na confiança, meus irmãos. É Ele que dá o grau de santidade, que Ele quer dar para você. A gente vai obter o que Ele quer que nós obtenhamos, e o que o nosso amor permitir, né? Ele fala o seguinte, ela tem consciência de que as vias pelos quais Deus conduz as almas são diferentes e que seu caminho não é aquele de escrever grandes tratados, como fizeram os outros santos, como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, reformadora, São João da Cruz. Entretanto, no manuscrito C, se detém detalhadamente como descobrir o seu caminho. Meus irmãos, no manuscrito C, ela revela a pequena via e ela